Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você neste instante e que esta mesma paz inunde não só você, mas todos que estão ao seu redor, amém? Hoje é dia 24 de abril de 2020, sexta-feira, estamos iniciando mais um devocional do Cada Dia com Deus. E hoje Deus tem uma palavra muito especial para os nossos corações. E o tema da nossa ministração de hoje é: o que é o seu Isaac? Ou qual é o seu Isaac? Entregue o mesmo para Deus. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia onde você está, em Gênesis capítulo 17, versículo 4 a 9. Diz assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de uma multidão de nações. Não se chamará mais teu nome Abraão, mas Abraão, porque por pai de multidão de nações te constituí. Eu te farei frutificar grandissimamente. De ti farei nações e reis sairão de ti. Olha que lindo, meus amados, que promessa mais linda, mas vamos continuar. Firmarei minha aliança contigo e com tua semente, depois de ti, em suas gerações, como aliança perpétua para ser teu Deus, e o Deus da sua semente. Eu te darei e a tua semente depois de ti em possessão perpétua, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, e serei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás minha aliança, e tua semente depois de ti nas suas gerações. Há poucos dias, nós falamos a respeito de Abraão, e nós falamos também a respeito da sua esposa, Sara, que teve a oportunidade de dar à luz a um filho, né? Deu à luz a um filho que foi Isaac. Muitas vezes nas nossas vidas acontecem algumas circunstâncias que nós começamos a perguntar assim: mas por que as promessas de Deus parecem ser tão impossíveis, né? Mas sabe, apesar das circunstâncias, Deus, através desse texto, ele estava nos falando a respeito de esperança e fé. Deus quer que nós nos posicionemos para que a vitória venha. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Abraão tinha a promessa de ser a nação poderosa da terra, com uma descendência tão grande quanto as nações da terra. Porém, Abraão não acreditava muito nisso. Por quê? Porque, na verdade, ele era já velho e a sua esposa não podia ser mãe de filhos. Então, Abraão, ele tenta dar uma mãozinha para Deus juntamente de Sara, né? Sara pega e dá uma mãozinha para Deus, né? Mas aí nós já conversamos sobre isso. O que aconteceu? Na verdade, Abraão, ele acabou se deitando com uma mulher onde teve Ismael, né? E na verdade não era essa a promessa que Deus tinha para Abraão. Mas depois de muito tempo, quando ele já estava bem mais idoso, Deus deu a oportunidade dele ser pai de Isaac, né? Isaac nasceu e algo que era impossível para Sara e para Abraão aconteceu. Deus fez uma promessa de que eles teriam um filho. E aí o que Deus faz? Deus dá um filho, Deus deu Isaac para eles. E a especialidade de Deus é o impossível, você sabia disso? Às vezes você tem aí alguma situação e você acha que é impossível, mas a especialidade de Deus é realizar o impossível. E foi isso que ele fez com Abraão e Sara, deu um filho para eles ainda idosos. E eles tiveram a oportunidade de ser pais de uma grande multidão a partir de Isaac. Mas onde eu quero chegar com você com tudo isso, com essa história que eu estou te contando?
Se nós olharmos sobre a nossa ótica, nós vamos ser frustrados. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Então, se Deus tem uma promessa para você, não olhe com os teus olhos, mas olhe com os olhos do Senhor. Amém? Porque Deus, Ele quer cumprir as promessas dEle na sua vida. Mas eu quero continuar dizendo para você o seguinte. Quando Isaac já era um pouquinho maior, o que aconteceu? Isaac, ele era muito amado por seus pais. E Deus fez algo muito importante na história de Abraão. Deus pediu para que Abraão desse seu filho Isaac e que ele oferecesse a Deus Isaac em sacrifício. Sabe por que Deus fez isso? Deus queria saber exatamente onde estava o coração de Abraão. Então, eu quero que você entenda o seguinte. Sara concebeu e deu filho na velhice, no tempo certo que Deus queria, na verdade. E ele fez isso, Deus fez isso para confundir as pessoas, né? Porque muitas vezes nós colocamos algumas limitações, mas Deus não limita nada. E nós precisamos parar de fixar o nosso tempo, o nosso horário. E nós precisamos ter confiança em Deus, porque a promessa de Deus, ela realmente se cumpre. Então, se Deus falou algo para você, escreve. Sabe por quê? Porque o agir de Deus é sobrenatural. Deus, ele chama a existência aquilo que não existe. E nós não podemos limitar Deus. Nós precisamos crer e desejar que venhamos engravidar das bênçãos de Deus, assim como Sara engravidou de Isaac. E não relutar. Amém? Não relutar ou reclamar, mas confiar em Deus. E quando Deus pedir aquilo que Ele nos deu, nós precisamos devolver a Deus. Sabe o que aconteceu? Abraão, ele foi levar o seu filho para ser sacrificado. Ele fez exatamente o que Deus pediu. Deus pediu para sacrificar o seu filho e Abraão levou até um certo lugar e quando chegou lá, ele estava indo sacrificar. Deus falou, não precisa sacrificar o Isaac. Peguem uns animais que eu estou colocando aí, sacrifique e pode retornar com o seu filho para casa. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo uma grande lição. Muitas vezes Deus, ele permite algumas situações para ver justamente onde está o nosso coração. Deus não queria que aquele homem, que Abraão, sacrificasse Isaac, mas ele queria saber exatamente onde estava o coração de Abraão. Se era no filho ou era em primeiro lugar em Deus. Então nós precisamos hoje compreender isso, entender. Muitas vezes Deus, ele está pedindo algo para você para ver justamente onde está o seu coração. Será que o seu coração está em primeiro lugar em Deus? Onde será que está o seu coração? Está na sua casa? Está na sua família? Está nos bens materiais? O que é o seu Isaac hoje? O que tem sido o seu primeiro lugar? O que você tem colocado no coração em primeiro lugar? Hoje é o dia que você precisa entregar o Isaac que você tem para Deus. Aquilo que tem de mais precioso para Deus, você precisa entregar para Ele. Amém? De repente, você ainda não percebeu, mas você precisa colocar as coisas nos devidos lugares para que a obra de Deus continue. E na verdade, Deus, ele pede apenas para ver aonde está o nosso coração, mas com certeza ele vai prover aquilo que você precisa para continuar caminhando, assim como Deus fez para Abraão. Deus devolveu Isaac para Abraão. Deus também quer fazer uma grande obra na sua vida, mas para isso você precisa entregar e crer que Deus está no controle de tudo. Amém? Pai, queremos colocar diante da Tua presença a vida dos Teus filhos que estão ouvindo esta mensagem agora. Mostre para cada um qual é o Isaac que eles precisam entregar para Ti. O que realmente tem sido em primeiro lugar no seu coração, no coração de cada um dos seus filhos. E, Senhor, que eles possam entregar as coisas que precisam ou, de repente, alguém que precisa ser entregue para Deus, para que o Senhor venha suprir todas as necessidades e que o nosso coração seja Teu, que em primeiro lugar o Senhor esteja nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amados? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. E hoje é o dia. Entregue o seu Isaac para Deus e você não se arrependerá.